Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Boa noite, vocês aí de casa. Mais um programa Acerto de Contas. Hoje com meus colegas aqui sempre, meus companheiros aqui sempre polêmicos. Dr. Rebouças, advogado criminalista. Dr. Márcio David. Boa noite. Filósofo, teólogo. E nós estamos trazendo hoje aqui para entrevistá-la a doutora Márcia Moura. E ela vem nos trazer aqui uma novidade. Rebouças, eu queria que você apresentasse o currículo da doutora, me parece, a sua colega, enfim, depois nós vamos ver a novidade. Parece que tem uma questão aí de uso capião, daquele direito caso. De família. Vamos lá, o casal, tá casado, o cara ou a mulher resolve sair de casa. Abandonou lá. Aí ele acha que uma ele tem o possibilidade direito de uso capião do imóvel do daquele casal. imóvel lá e tal. E nós vamos falar sobre isso já já. Mas antes disso nós vamos apresentar aí o currículo da doutora Márcia Moura. Muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Tá? Rebouças, por favor. Boa noite, Marciele. Boa noite, doutora Márcia. Boa noite, telespectadores. Excelente noite. A doutora Márcia é advogada, especialista em direito de família. Ela tem especialista em direito civil também, direito processual civil, direito público, mestranda em ciências jurídicas na especialidade de direito civil pela Universidade de Lisboa, em Portugal. E a doutora Márcia é uma advogada atuante, né, em todo o estado do Ceará, na matéria civil e na matéria de família. E hoje, como a Marciele disse, nós vamos trazer aqui esse tema que até muitos colegas advogados desconhecem, que é a possibilidade de um tipo de uso capião, ou seja, de aquisição originária da propriedade de um imóvel devido a abandono do lar por um dos cônjuges. Não é isso, doutora Márcia? É isso mesmo. É uma matéria, por um lado, é uma matéria simples e, por outro, é uma matéria de extrema relevância. Simples no sentido que ela não traz tantas dificuldades. É um artigo 1240-A, que foi introduzido pela Lei 12.424, que é a lei que regulamenta o programa da Minha Casa Minha Vida. Então, ela surgiu, por que eu digo que é, por outro lado, muito importante? Porque ela surgiu pela necessidade social, né, de implementar a proteção das famílias de baixa renda. E aí a gente vem e traz essa inovação, que essa lei é nova, né, para o direito é nova, que ela é de 2011, 10 anos é nova. Então, por isso que o Carlos diz que ainda muita gente, muito operador do direito ainda não sabe muito bem desse artigo, dessa introdução, desse artigo que foi introduzido no Código Civil, que na verdade é uma, vamos dizer, uma especificidade de outro artigo, do artigo 1240. O artigo 1240, Carlos, ele fala dessa uso capião especial, pró-família também, só que esse 1240A, ele é mais específico. Ele vem para o quê? Proteger realmente a família contra aquele que abandonou o lar. Mas, que doutora, pode ser o uma cônjuge dúvida. ou até qualquer um. o companheiro também. Se aplica ao companheiro na união estável? Sim. Tem inclusive um enunciado 500 a 501 do CJF, que também é a jurisprudência pacífica, que aplica a toda forma de entidade familiar. E a relação união estável é considerada como família, de acordo com a nossa Constituição. Deixa eu explicar um pouquinho melhor, para vocês de casa entenderem melhor aqui o que nós estamos falando, porque nós estamos falando aqui da palavreado jurídico, fica um pouco difícil das pessoas de casa entenderem. Você, casada, ou você, marido casado, um dos dois foi embora de casa. Isso significa o quê? A casa dos dois. Aí o cidadão lá resolve, daqui 1 ano, 2 anos, pedir a metade da sua casa. parte, a sua né? parte da casa. Mas antes disso, você que ficou com a responsabilidade da casa, pagando IPTU, pagando energia, pagando a luz, sustentando os filhos, você pode pedir o uso capião da parte dele, ou seja, ficar com a casa para si.
Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. A pergunta que não quer se calar, depois de quanto tempo ele pode fazer isso? 2 anos de abandono. E esse abandono tem que ser abandono literal, viu, Carlos? Ah. É um abandono, é como Marciele. a Ciele falou, é um abandono que tem que Não dá realmente nenhum tipo de nada. provimento àquela família. Exatamente. Nenhum tipo Você- de apoio, seja Não paga pensão. financeiro, Isso, material, isso. seja afetivo. Porque se ele até pagar a os tributos pensão, fiscais da casa também, ele não paga mas nada. se ele pagar a pensão já Já descaracteriza. já descaracteriza. Já Ou seja, descaracteriza. então é para aquele cônjuge, né, que sumiu, desapareceu do mapa durante 2 anos. Aí você tem esse direito. Agora, uma coisa que é importante também esclarecer: a doutora fala assim, isso é uma lei que veio do Bolsa Família, eu peguei aí o gancho e tal. Não, do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, aliás, Bolsa Família, não. Minha Casa Minha Vida, renda baixa e tal. E o rico, o milionário, como é que fica nessa história? Nessa questão, primeiro, ele tem alguns requisitos para Eu estou dizendo o seguinte, o cara é bastardo, né? Não é. Presta atenção. Entendi. Eu moro numa casa com a minha mulher de 1 milhão. 2 milhões de reais. Já esticou, não? Dobrou, né? Não, ou é rico ou não 1 é. milhão já um tá. milhão, É, um milhão um milhão qualquer é um casinha. tem hoje. Por via das dúvidas, 2 milhões. Aí o cara sumiu. Marciele sumiu. Aí já é comum, as meninas já estão... Tá com... você tá vendo aí? Você dá liberdade, rapaz. Não, mas é boa pergunta Aí- porque aí- para ver se se aplica só o baixa renda ou não, né? Exatamente, é isso que eu quero saber. Marciele, a lei ela veio nesse sentido. Que ela justamente... Proteção social. Exatamente. Esse programa, Minha Casa Minha Vida, foi justamente Baixa renda. para pessoas de baixa renda, né? Esse foi o intuito da lei. Mas foi introduzido dentro do Código Civil 1240A e não falou de baixa renda. O que é que ele falou? Que tem que ser até 250 metros quadrados o imóvel, não é uma mansão. É até 250 metros quadrados. Já Se não livrou, perde Marciele, essa se Marciele. livrou. Marciele posso se livrou. sossegar. É, urbano, não veio para o rural, porque nós estamos também, né? Carlos usa o capião especial rural. E temos também o capião especial urbano, que é de 5 anos. Isso já existe Esse, há no muito caso, tempo, é de 2 anos, né? Que ela reduz. Inclusive, é da modalidade dos capião que veio, que exige menor tempo. Até menor dos capião de móvel e não de imóvel. Que pode ser de 3 ou 5 anos, dependendo se com justo título ou não. Então, é uma das modalidades que tem um menor prazo, não diria prescrição aquisitiva, vou até lembrar aqui que a gente não fala mais esse termo, não é adequado, né? Não é muito Mas adequado. a pessoa de casa não sabe o que é isso, tem que explicar. Ou seja, é uma aquisição da propriedade. O que é a prescrição? A prescrição é uma extinção de uma pretensão da inércia do titular no exercício de um direito subjetivo. Você ou seja, queria ele não exercer o exerce. direito, você tem um prazo É. para exercer aquele direito. Por exemplo, dano moral. Dano moral hoje no Brasil, o Código Civil fala que é 3 anos. Se você sofreu um abalo moral, seja qual for ele, você dá a data do evento, da data do fato, da data da ocorrência da situação, você tem 3 anos para ir atrás daquele direito. Se você Trabalhista não foi, são não 2 for anos. entrar naquele direito, você perdeu o Ou direito, seja, prescreveu. No caso do imóvel, e no é a mesma caso, não, coisa. aqui é uma aquisição da propriedade. Sim, Você mas no não caso tá do imóvel é a perdendo. mesma coisa. O que saiu de casa, Sim. o Marcelo que foi embora, se não aparecer em 2 anos, dançou. Dançou. com Desde que o certeza. imóvel tenha 250 até metros. 250 metros. 250 metros. Ficar você atento nos detalhes, porque senão a gente passa uma informação aqui e Mas sai o todo que mundo- não é pouco, já que nós temos na realidade de Fortaleza hoje, doutora, 250 diversos apartamentos aí sendo Casas oferecidos com 46, 100 49, 56 metros quadrados. Então 250 metros não é pouca É uma coisa. casa boa hoje. Mas aí é uma pergunta também. 250 metros de área construída. Isso é onde está aqui, tem discussão na doutrina. Tem discussão na doutrina. É porque eu sou questionador mesmo. eu sou assim, sabe? Interessante. Porque, né? Porque Se o essa meu terreno discussão- tem 1000 metros, aí eu tenho uma edícula lá de 100 metros, 50 metros, 40 metros, não importa. E aí? Pois é, essa é a discussão que tem na doutrina. Inclusive, Nelson Roosevelt e o Cristiano de Farias, eles falam sobre isso.
na concepção deles... E não tem uma definição ainda sobre isso. Não, porque é muito divergente. Na concepção deles, por exemplo, eles dizem que é de área construída, é da construção. E na concepção de outros doutrinadores, né, no entendimento deles, diz que não. Por quê? Porque qual é o escopo da lei? É proteger as pessoas de baixa renda. Esse é o escopo, a finalidade é essa. Eu concordo com o segundo aí. Eu também concordo com o segundo porque é o seguinte, vamos dizer que é o seguinte, tá? Eu moro numa fazenda, onde eu tenho uma casinha lá, 80 metros. A fazenda tem lá 100 hectares. Aí eu abandonei a mulher. Ela vai ficar com a fazenda de 100 hectares, que o valor é muito maior, mas extremamente maior do que a edícula que está lá construída. Então eu particularmente concordo com a segunda. Esse é o fito da lei. Que é uma coisa que precisa definir, né? Mas antes de continuar, nós temos que chamar o nosso... Xenon e LEDs. Xenon e LEDs. A loja que vai até a sua casa. Dá uma olhada aí, vai. Agora nós vamos falar de uma loja diferenciada. É isso, aquela loja que vai até você. Você vai ligar e ela vai até a sua casa. Nós vamos falar de Xenon e LEDs. Explica pra gente aqui, Marcelo, essas lâmpadas como funciona, como é que é, se temos uma promoção. Essa daqui é o sistema Ultra LED. Ela tem uma alta durabilidade, um foco inquestionável. Você que tem aquela luz amarela que já há bastante tempo está ruim, não está iluminando bem a sua estrada, aqui, a Ultra LED consome menos que a luz amarela e você vai ter uma ótima visibilidade na estrada. E Marcelo, vamos falar agora da promoção. Qual é a promoção que nós temos? Pronto. A Ultra LED, a gente está fazendo a promoção seguinte. Até o mês passado ela está vindo um preço muito alto, só que a gente conseguiu um preço razoável, certo? Ela é de 200, a gente está fazendo ela a R$150 e você ainda ganha um par de brinde de meia luz. Então liga agora, não percam a oportunidade de receber orçamento via WhatsApp e comparar com as outras lojas. Então não percam, hein? Xenon. Então é isso aí, gente. Xenon e LEDs vai até a tua casa. Então, doutora Márcia, só para deixar bem claro aqui, que a doutora falou que esse artigo foi trazido por uma lei, muito interessante isso, né? Uma legislação, nada a ver com direito de família, foi que essa legislação fez. Introduziu um novo artigo na parte do Código Civil que fala de direito de família e ainda introduziu um artigo que mexe com as espécies de uso capião, né? Inovando totalmente a legislação. Mas a doutora disse que tem um artigo antecedente que já falava da questão de um tipo de uso capião no direito de família que é justamente por abandono. Qual a diferença de um artigo para o outro? Não, ele está na parte de direitos reais, né? Ele entrou na parte de direitos reais, esse artigo. Ele introduziu no 1240, é sobre o uso capião, né? Que é a aquisição da propriedade. Então, 1240, que é o original, que surgiu com o Código Civil, esse 1240 surgiu com essa lei, que faz 10 anos. O 1240 é o uso capião especial pró-família também, igual a esse, só que esse é o uso capião especial pró-família por abandono do lar. Então a diferença é o abandono. É o abandono. Exige o abandono do lar. A única diferença e o outro é uso essa. capião, A única diferença ele exige é essa. o quê? Que você tenha 5 anos, né? E que seja, os mesmos requisitos, até 250 metros quadrados. 5 anos de posse. Não pode ter outro imóvel, nem rural e nem urbano. Mas não exige o abandono. Não. O abandono já é uma peculiaridade desse Porque aí diminui de cidade. 5 para 2 anos, Isso. que é uma diminuição grande. Muito grande. E aí a pessoa já pode... E aí ela vai entrar com um processo normal de uso capião. Vai entrar de uso capião por abandono do lar na vara da família. Doutora, interessante, né? Na vara, tinham discussões sobre a competência. Doutora, hoje é pacífica, que é a vara da família? Não tem problema, não é que seja pacífico. Sempre tem os que pensam o contrário, mas hoje sim, você já pode entrar com tranquilidade na vara da família. Eu fico imaginando, doutor, os nossos telespectadores, que assunto importante que o Acerto de Contas traz para uma necessidade real. Polêmico, uma necessidade real de muitas famílias. E eu fico imaginando que uma das principais dúvidas seja, nessa questão do direito da família, se aplica ao cônjuge apenas ou só se aplica em caso de filhos? Não. Como é isso? Se aplica só... Por quê?
o marido, tem o marido e a esposa, ali já é uma família, já constitui uma família. Não necessariamente precisa de um filho para constituir uma família. Certo. Então, o companheiro também do mesmo jeito, da união estável. A relação homoafetiva também, segundo a jurisprudência. Né? Inclusive, tem também do Conselho de Justiça Federal um enunciado sobre isso. Então, família é toda o intuito de constituir família. Você né? vê que é importante essa informação. É importante a pergunta do Márcio, um pouquinho mais adiante eu vou. Eu moro com meu pai, eu não conheço minha mãe. Ou eu até nasci, minha mãe abandonou, tá? Fui criado pelo meu pai. Meu pai some. Abandona. E o filho teria direito também? E aí? Sim, tem. E sua mãe sumiu? Por quê? Porque aí é chamado de sucesso possessione. Eu, como filho, eu posso pedir o campeão da casa? Sim. Por quê? Porque é chamado de sucesso possessione. O que seria? Tem acesso possessione e tem a sucesso possessione. Nesse caso, o artigo diz que tem que ser uma posse direta e pessoal. Ela é personalíssima. Só você pode usufruir. Ou seja, por exemplo, eu não posso alugar aquele bem. Por quê? Porque a lei, eu estou até fugindo assim um pouquinho mais dentro do tema. A lei, ela vem, qual é o desiderado da lei? É o quê? Garantir um mínimo existencial para aquela família, o que é a moradia, né? Então, teto, chamado teto. O famoso teto, exatamente. Então, nesse seu caso, no caso, essa pessoalidade, esse caráter personalíssimo, ou seja, só eu não posso somar, Carlos, as posses anteriores, que os campeões extraordinários a gente não soma, não posso somar com posse anterior. Só vai ser minha posse, eu tenho que estar lá, mas só minha posse, por isso que eu não posso somar. Seria mas uma posse real, que realmente você... Mas a sucesso possessione, que é Aí, por herança, na lei, pode. Mas na lei diz só pode. os cônjuges, ou diz que filhos também, ou não? Na lei não diz. É porque, deixa eu traduzir o que a doutora Márcia falou aqui, por uma linguagem mais leiga. Esse uso capi do cônjuge, certo? Ele exige o requisito de 2 anos, tá ok? E ali aquela posse tem que ser do cônjuge mesmo, ele não pode somar a posse de outra pessoa. Por exemplo, era um filho que agora passou a posse para a mãe, não pode. A posse tem que ser daquela pessoa que vai entrar com os campeão. Na posse de sucessão, a mãe abandonou, ficou o pai, o exemplo que você deu, ficou o pai. O pai ficou naquela posse ali um tempo. E aí o pai pegou e abandonou o filho. Aí, como é uma sucessão, porque ele é herdeiro, ele vai somar a posse que o pai teve com a posse dele e entrar com os campeão. Aí a pergunta mas nesse exemplo que o Marcelo deu, a mãe abandona, o pai fica com o filho naquele imóvel, depois de um certo tempo o pai abandona. O uso campeão que o filho vai poder entrar é esse de 2 anos ou o de 5 anos? Mas aí já seria o de 5 anos. O de 5 anos, né? Não seria esse. Anos, então, esse porque de 2 anos é para o cônjuge, no caso que é abandonado. que ele deu exemplo, é o pai dele morrendo. Aí somaria. Não, morrendo não. O pai abandonou também. Aí já seria o uso campeão normal, especial normal. Então vamos lá, o uso campeão normal, ele começa, o que não é dessa lei. Tem de uso campeão normal. Então eu gostaria de saber isso aí, mas antes eu quero saber as modalidades de uso campeão. Mas antes nós vamos falar do creme vegetal Tainá, melhor não há. Dá uma olhada aí. Sabor manteiga. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Voltando, então lá, creme vegetal Tainá sabor manteiga, Rebouças. Melhor não há, é uma delícia. O cafezinho da tarde vai bem, à noitezinha, é bom demais. Doutora, qual as especificações, os tipos, as modalidades de uso, quantos são que há na relação uso-campeão? Certo. Contar, eu nunca contei, tive essa preocupação, mas a gente vai falar quais são. Uso campeão extraordinário, que não precisa de justo título,
e boa-fé, inclusive esse que nós estamos falando aqui, alguns doutrinadores, o Nelson Roosevelt, diz que é o mini uso capião extraordinário, porque não precisa de boa-fé e nem de justo título. O que é o justo título? É um contrato de compra e venda, é uma cessão de posse, é uma cessão de direitos hereditários, um título, um documento. Mas o uso capião não sempre exige que a pessoa está lá no imóvel. Ela tem que, não necessariamente que ela esteja ali ocupando o imóvel. Esse que nós estamos falando no tema de hoje, sim. Esse porque é para morar. Isso. Eu estou falando dos outros, das outras modalidades. Não, a extraordinária, a ordinária não. Mas a especial, que é chamada de regular, que é essa também pró-família, ela exige sim que a pessoa esteja morando. Como essa outra também. Doutora? Entendeu? Por causa da pessoalidade. Deixa eu dar outro exemplo, só para não fugir, sim, que sim. é importante. Me veio aqui na cabeça. Eu, Carlos Marcelo, tenho um imóvel, tá? Eu estou com esse imóvel desde 1994. Ok? Eu tenho escritura pública desse imóvel. Porém, eu não consegui registrar. Por que eu não consegui registrar? Porque entrou com... Eu comprei de uma empresa... Você está mexendo na consulta. Não, mas é importante, tem muitos problemas. Eu, Carlos Marcelo, eu disse. É o meu caso. E... eu tenho a escritura desde 1994, não, 2004. Mas não conseguiu matricular 2004. por quê? Recolhi TBI e não consegui registrar a escritura. Por qual motivo que eu não consegui? Começou a aparecer as averbações de ações... Trabalhistas? Trabalhista, ações tributárias... É um terceiro de boa-fé, se for. Ganhei em todas as instâncias como terceiro de boa-fé, tá certo? Tem mais algumas ações. Neste caso, após, quer dizer, eu estou falando 2004 até hoje. 2004 tá quantos anos? Vixe, não. 94 ou 2004? 2004. Quantos anos que eu sou em Madrid? 16, 17. 17 anos. Eu posso pedir uso capião com a escritura? Sim, sim. Sim, claro que sim. É o justo título. título. E outra, a uso capião, ela é uma aquisição originária. Originária. Ela paga tudo que E o pior, essa propriedade minha é alugada, tá? E por minha Alugada para o terceiro, você o alugou. terceiro, eu sou proprietário. Já, estou proprietário desde 2004. Você tem a posse com indireta. escritura pública. Só não consegui registrar por um motivo dos gravames que entrou na... Os gravames entravam na matrícula e pediam o registro da matrícula. Só que eu fui... Na época eu tive uma sabedoria, eu falei, eu vou averbar pelo menos. E eu averbei a escritura por 90 dias e... averbei de novo, ou seja, prenotei por 90 dias. E isso ficou lá no registro. Isso é o que me salvou a pele. Porque mostrou boa fé. E muito Mostrou bom, boa fé, muito bom. né? Doutora. Não foi algo montado. Então, neste caso, eu posso também fazer, mesmo tendo a escritura, ou uso capião. Sim, e é ótimo para você. Mesmo não. Porque mesmo parece um porém, né? Não, é claro que sim, Dá é direito ótimo. de fazer, sim. você tem o justo título. E pelo extraordinário mesmo. Aí você tem que ver os outros Contratar a requisitos. doutora, né? Com certeza. os Doutora, outros requisitos. nós já falamos aqui no programa de hoje. Agora, apresentador de TV não paga no horário, já sabe como é que é. Nós já, Aí fica bem trabalhando, fica não, doutora? A produção rindo lá. doutora, nós já comentamos. Bolsa. A doutora já comentou aqui sobre a questão de que para se aplicar o uso capião tem que ser realmente abandono. Nesse caso, sim. E a doutora comentou que, por exemplo, o pai que se separou, o pai que passa algum tempo fora de casa e ele procura justificar, só que fica aquela indireta entre o pai e a mãe pela falta de pensão. Aparentemente, um dos cônjuges procura justificar pela falta de emprego, mas o outro entende que haveria possibilidade desse cumprimento dessa pensão. E nessa briga, nessa guerra entre os cônjuges, pode existir a possibilidade aí? Existe a possibilidade do uso capião nesse caso? É o seguinte, o que tem que... Qual é a finalidade, como eu sempre estou colocando aqui, a finalidade dessa lei? É o quê? É proteger a família e proteger aquele ente, aquela pessoa que ficou, o cônjuge que ficou lá cuidando da casa, dando assistência ao filho e mantendo a casa. Quais são os caminhos, viu, Carlos? Quais são os caminhos para aquela pessoa que saiu de casa, ela não perder o imóvel? Isso é também bem interessante. A defesa, né? Qual seria a defesa desse cônjuge? Quais são os caminhos? Primeiro, ela tem que fazer uma prevenção, na verdade. Ou seja, ela tem que dar uma assistência familiar, se tiver filho, por exemplo, dar uma assistência na casa, ou pagar um tributo, ou então
pode até perguntar, eu só sou casado com ela, mas não quero mais viver com ela. Eu sou obrigado a ficar casado para não perder meu imóvel, eu sou obrigado a manter aquela união estável para não perder o imóvel. Não, você tem outros meios. Quais são? Você vai fazer chega para sua esposa e diz, vamos fazer uma dissolução de união estável, vamos fazer o nosso divórcio. E se ela não quer? Ela não quer. Litigioso. O importante é você se prevenir nesse sentido e não você perder um imóvel. Na verdade, você tem que sair de forma respeitosa e não simplesmente abandonar. Mas se você mantiver essa casa com assistência, sim, a lei ela vai te proteger também. Ela não vai te abandonar. Porque eu iria já para o caso, doutora, de casais que já estão divorciados. Porque mesmo nesse caso, né? Você já está divorciado. Mas não houve divisão de bens, não é isso? Exatamente, exatamente. Existe muita confusão em relação a isso, né? Alguns acordos, eu não sei se eu posso chamar de conchavos nesse sentido, para o divórcio sair, né? E aí, esse acordo, alguém pode interpretar que possa fazer uso agora do uso capião, já que existe essa nova lei aí. Mas é bom isso aí, Márcio, pelo seguinte, isso aqui tem muito, como nós falamos aqui no Ceará, tem de ruma. O que acontece? O casal se separa, muitas vezes nem se divorcia, se separa de fato, um constitui uma família, outro constitui outra família, e aquele imóvel que o casal residia, que é no nome dos dois, a mulher fica ali morando com os filhos. E aí, 5 anos depois, 6 anos depois, porque quer casar novamente, vai atrás no divórcio. E aquele marido que saiu da casa, muitas vezes na mente dele ele pensou que não, o imóvel é meu e é dela. O imóvel é meu e é dela, o imóvel é no nome de nós dois. Então aqui, na hora que for, vai dividir. E aí, se a cônjuge ou o cônjuge que ficou na posse do imóvel atentar para a existência desse dispositivo legal, ele vai facilmente entrar com um escapião familiar de 2 anos e vai levar. Por quê? Porque mas a outra parte não é intimada, mas o outro não... Sim, mas a questão não é ser intimada. A questão é provar. Eu já entro provando que aquele, por exemplo, o marido, no caso, saiu de casa, passou 3 anos, 2 anos ou mais, sem ajudar no sustento da casa, sem ali comparecer, sem ali andar, ou seja, porque na mente dele, não, é meu, tá registrado. Mesmo ele ser intimado e falar nos autos. Todo mundo tem que ser intimado. Depois de 2 anos. Todo mundo tem que ser intimado. Não, estou dizendo, mesmo ele questionou. Só vai ter os capiões se ele for intimado. Se ele não for, vai haver o curador especial, o defensor público de curadoria especial para os ausentes. Todo mundo vai ser intimado. A questão aqui não é ser intimado ou não. Ninguém vai tomar a casa de ninguém ser intimado. A questão é a prova, é provar que aquele cônjuge passou 2 anos abandonando o que abandonaram lá? 2 anos sem dar acompanhamento material, sem pensão, sem pagar dinheiro, ou emocional, apoio psicológico, apoio para os filhos e para eles. Mas nós vamos voltar agora, nós vamos ficar agora terminou o primeiro bloco agora. Nós vamos voltar no segundo bloco. Eu quero saber como é que funciona o uso capião normalmente. Se você aí de casa pretende fazer uso capião numa área, como é? O cara vai lá, põe a cerca, a gente vai falar desse assunto já voltando. Fiquem com a Mansão Marciele, já a gente volta. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Marciele. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Marciele? Eu adoro, eu vivo por aqui.